Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, trazendo aí o Chico Lang, o Paulo Sérgio, o Alex Miller, o Miller, debatendo aí a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo 1-0. E com essa vitória, o Palmeiras agora fica 12 jogos de invencibilidade sobre o rival. São 12 jogos sem perder, 8 vitórias e 4 empates. Vamos aí repercutir, vamos reagir aí a fala aí dos comentaristas, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos para o vídeo. Durante o vídeo a gente faz aquele bate-pronto e no final do vídeo eu trago a classificação atualizada após os jogos deste domingo. Lucas e Luciano não jogaram nada. Ontem, o narrador não falou o nome do Luciano no jogo em todo. Só na hora que E é ídolo da torcida. É ídolo da torcida que não pega na bola. Não viu a cor da bola. Tem bandeirão, tem bandeirão. Agora os cruzamentos, veja bem, vocês justificam o cruzamento, né, jogador? No final do jogo. Sim. Tá nos acréscimos, jogador tá alto, cansado, tá com a perna pesada, aí você põe zagueiro na área, enche de escanteio. Vai até o goleiro pra área, né? Exatamente. Agora, o jogo inteiro você cruzar a bola significa que você está dizendo assim, ó, eu sou limitado, eu não tenho capacidade para superar o Palmeiras, que é melhor que eu, então a gente vai fazer o quê? Vou me livrar da bola. Os cruzamentos ontem, o São Paulo estava se livrando da bola porque não tinha capacidade para superar o Palmeiras. O Palmeiras não tem essa retranca toda, não. E agora, você não tem uma capacidade para improvisar uma bola, individualizar uma jogada, chutar no gol pelo menos? O São Paulo não fez nada disso. Estamos falando de fundamentos óbvios da bola. Os fundamentos óbvios, o São Paulo não fez. Só cruzamento, desde o começo, cruzamento. Ó, era treinamento pro Carlos Miguel, treinamento pro Gomes. Até porque você não tem um jogador de velocidade. Ontem, infelizmente, São Paulo não tem um jogador de velocidade. Então, quando você tem o Lucas ainda puxa os contra-golpes. Então você coloca o Ferreirinha no final do jogo. Eu não sei o que está acontecendo com o Ferreirinha. O Ferreirinha, o começo do ano passado, foi uma das peças importantes nessa equipe do São Paulo. Fazendo gols, né? Fazendo gols e tal. E sumiu esse jogador. Então hoje a falta é desses jogadores de beirada com velocidade, onde você fica mais dependente dos laterais. Você fica muito dependente dos laterais, até porque o Marcos Antônio é um jogador de bola no pé. Bobadilha é um jogador com bola no pé. Agora você tocou no ponto, Paulo, mas o Bobadilha, o Marcos Antônio e o Danielzinho, que fazem a diferença no meio de campo, mas é bola só que no eles pé. foram muito bem marcados. O Andréas Pereira, e não é ele sabe até o perfume que o Marcos Antônio estava usando. Assim, a gente está falando do São Paulo, mas temos que dar mérito ao Palmeiras e a proposta de jogo do Palmeiras, porque assim, o Abel conseguiu anular o meio de campo São Paulino. Não jogou. O coração do São Paulo não jogou. Garrafa, mas não adianta, Garrafa. Não adianta o Marco Antônio, que falam que ele é o supra-sumo da bola, não adianta você ficar tocando a bola pro lado, direita, esquerda. Esse passe, jogador com 60 anos, a gente dá de olho fechado. Agora um jogador de 20, 25 anos não pode ficar tocando pra direita, pra esquerda. Não tem que ter um passe pra frente, objetivo. Um passe pra deixar o Calé na cara do gol. Não adianta você ficar trocando passe pra direita, pra esquerda. Isso não adianta nada. O Calé não vai receber a bola. Só toca uma bola pro lateral esquerdo, pro lateral direito. Eu tô dizendo assim, o que o lateral esquerdo pode fazer melhor que eu? Porque se ele vai tocar pro lateral esquerdo, ele tem que decidir a jogada. Não é jogador? Como que... Aí volta pro volante. O volante joga pro lateral direito. Isso aí não adianta nada. Não adianta nada esse chove não molha. Não adianta nada no futebol. Aí você pega o Cauli, que você vai esperar o quê? Um jogador que é técnico, um jogador que ele espera a movimentação do atacante para ele dar um passe de profundidade. Aí você não tem esse jogador para auxiliar. É mas a Ana atentou a algo importante. A gente está falando aqui, mostrando nesse início de debate aqui, os problemas do São Paulo, e a gente não pode se abster de falar da qualidade do Palmeiras. Sim. E foi levantado pela Ana sobre o Arias e sobre o Chico Lang. Olha só, o Chico Lang falando que o Arias, para ele, é o melhor jogador da América. Né? Deu aquela... Né? Vamos ouvir o João Martins falando da importância do Arias, porque a gente está exatamente no lance do gol que decidiu
praticamente. Não teve, depois do gol não teve mais jogo, né? Decidiu o jogo a favor do Palmeiras. Vamos ouvir o João Martins, já que o Abel estava expulso e não concedeu entrevista coletiva ontem. João Martins falou sobre sobre Arias. Vamos ouvir. O Arias chegou, nós já estávamos em competição, ele teve que se adaptar e está a andar a um ritmo vertiginoso, mas tem uma grande vantagem, que ele já que esteve aqui. Às vezes quando é aquele jogador que nunca passou pelo Brasil é mais difícil, é preciso mais tempo. E essa adaptação é muito encurtada por isso, mas tem que se adaptar aos colegas, tem que se adaptar aos funcionários, tem que se adaptar ao treinador, tem que se adaptar à forma de jogar, tem que se adaptar a muito contexto. E nós demos-lhe esse tempo, a uma excelente pessoa, um excelente profissional, vai ajudar, faz várias funções e várias posições. O John Arias pode ser, e o Palmeiras tem bons jogadores, mas é um exagero pensar que ele pode ser o cara na temporada 2026? Começando pelo Chico, que levantou a lebre, vocês fiquem à vontade. Pode sim, pode ser o cara. Aliás, já é, né? Sem dúvida, na minha opinião, já é. O melhor jogador sul-americano em atividade. Bateu até o Arrascaeta, que vem de contusão no Flamengo, não está tão bem, mas o João Arias é um jogador ofensivo demais, ele é atacante que cai pelas beiradas, tanto pela esquerda quanto pela direita. Ele caiu ontem pela esquerda, né, por uma opção do Abel, para fazer a dupla com o Piquerez, e aliás os dois comporam muito bem por ali, né? No gol que ele fez, o Piquerez estava do lado dele. Se ele quisesse passar a bola para o Piquerez, ele podia também, mas ele optou fazer a jogada pessoal e fez o gol. Enfim, ele é um grande jogador. Na minha opinião, ele tem aquela qualidade que eu gosto. Ele vai vertical em direção ao gol. Ele não joga para trás. Ele volta para marcar. É verdade, ele sabe voltar para marcar. É o tal do jogador moderno, Chico. É o jogador moderno, mas não sabe marcar muito bem. Então, tem verdade que fez uma falta minha forte, né? A gente vai falar na sequência para Ana Paula analisar. Vamos ver aí. Mas aí foi ele foi fominha. Mas ele sabe fazer a coisa. Agora, vamos dizer a verdade também. Não foi só o Arias que jogou bem, né? O Arias ontem foi acompanhado pelo Giai, que começou a alegria do Alex Miller. Alegria do Alex Miller. Muito bom, Giai. Muito bom, Giai. Sem dúvida. Quero ver a fala dele hoje. O Gustavo Gomes e o Murilo foram uma parede lá, todas as bolas cruzadas de São Paulo, eles cortaram, né? E completou com o Piquerez, que está, no meu modo de ver, é outro que é um grande jogador, né? O maior lateral esquerdo da América do Sul. Alex. Carlos Miguel completa 15 jogos sem levar gol pelo Palmeiras. Carlos Miguel aí que já fez 30 jogos pelo Alviverde e 50% das partidas foi baliza zero, ele não sofreu gol. Então é a marca importante aí, né? Em 15 jogos, em 30 jogos, em 15 jogos ele não levou gol, baliza zero. Vamos continuar o debate. No final do vídeo eu trago a classificação atualizada do Brasileirão. Quero sua opinião sobre o Arias. Sim. E também o Alex. A semana passada a gente falou, estava viralizado na internet a reclamação do Alex quanto aos laterais do lado direito da defesa do Palmeiras. Sim. Né? O Giai e o Kelvin. E o Giai vai para o seu terceiro jogo consecutivo e acabou tendo um bom desempenho, como bem destacou o Chico. Alex, sobre o Arias e sobre o Giai. Sonhou com o Giai esse final de semana? O sonho foi bom, inclusive. E o John Arias, sem dúvida que ele tem essa característica que o Chico bem falou, né? Um jogador vertical que busca o gol. Não foi à toa que ele teve um grande destaque no Fluminense, foi vendido para o futebol inglês. Ali é outra história. O Wolverhampton também é um time que está praticamente rebaixado, não tinha grandes companheiros ao lado para fazer também grandes jogos. Fez ainda alguns gols, mas não brilhou, né, na Inglaterra, e rapidamente voltou. E já num começo de adaptação consegue desempenhar um papel que ele desempenhou já contra o Botafogo e também contra o São Paulo. E é um jogador que pode sim fazer a diferença junto com outros que já fazem, como o Flaco Lopes, como o Vitor Roque, sem contar que o Paulinho, a partir do retorno da data FIFA, também pode estar à disposição do Abel para entrar nesse time do Palmeiras. E o Giai, é só isso que eu espero de um lateral. E que a gente sempre fala que o problema é que nem o Giai nem o Kelvin, desde que eles chegaram ao Palmeiras, tinham jogado o que ele jogou ontem. Não, o Giai já jogou. Ele não jogou, não. Jogou, sim. Jogou. O início jogou. O início jogou. Desse jeito como jogou ontem, apoiando, defendendo, enfiando bola na medida, criando jogadas. O Giai ontem teve uma atuação de gala.
Para mim, tirando o Arias, foi o melhor em campo ontem. Tá evoluindo. Tudo né? que saiu de positivo no Palmeiras ontem pela direita saiu dos pés do Giai. O Garrafa, O Giai foi muito bem mesmo. E eu não tenho nenhum problema de admitir isso, de falar, porque eu seria tonto se eu ficasse aqui e falar, eu não persigo ninguém. Faz tempo que eu não ouço essa palavra toda. Eu não persigo ninguém. As pessoas pensam, você persegue tal, você persegue tal. Eu não persigo ninguém. Quem se persegue são os próprios jogadores quando Isso é fato, insistem em jogar mal. Conheço o seu trabalho, Alex. O Garrafa, Pois não, Paulo. em relação ao Arias, os primeiros jogos dele foram muito burocráticos. Ele se limitou a jogar no setor de meio campo, Tateando, né? não chegava muito no ataque, aí começaram a vir as críticas. E aí no Gazeta Esportiva, nesta semana, eu falei, o John Arias é um jogador que ele não é o Vitor Roque, que precisa de tempo. Pela experiência desse jogador e por ser recente a saída dele do futebol brasileiro. Não é um jogador experiente. Então eu já esperava isso dele. Todos que conhecem um pouquinho de futebol já esperavam ele ser dinâmico, ele chegar, até porque tem espaço hoje. Tem muito espaço para jogar. Então um jogador hoje de qualidade, que tem velocidade, vai sobressair. Agora, o Giai, já teve momentos bons do Giai no time do Palmeiras, sim. Já teve, eu creio que as críticas são injustas. Eu sempre falei pro Alex. Eu sempre falei mas ele se rendeu hoje. Não, tudo bem. Não sei onde o senhor quer chegar. Eu fico feliz. Eu fico feliz ele tomar essa posição. Eu fico feliz ele tomar essa posição de vir aqui e falar, o Giai foi bem. Agora, a Ana, eu quero que a Ana fale um pouco mais sobre o Arias, e eu deixo uma pergunta para todos vocês. Vocês podem estar passando batido, mas não vou passar não. Vitor Roque, pelo problema no tornozelo, estava no banco de reservas. E aí nós tínhamos Arias, Maurício e Alan. O Vitor Roque é titular nesse time. Sim. O Vitor Roque recuperando esse calcanhar, quem sai desse time do Palmeiras para a entrada do Vitor Roque? Eu quero saber de cada um de vocês. Começo com a Ana e ela fala também do Arias. Pois não, Ana? O Alan. Sai o Alan. Por quê? Sai o Alan para entrar o Vitor Roque. Primeiro pela forma de jogar, pela mesma posição, né, caindo pela direita. O Vitor Roque é um melhor finalizador. Tem um melhor arranque do que o Alan. Visto o que aconteceu no Clássico ontem, o Alan teve a possibilidade de fazer o gol e quando chegou ali para decidir, acabou tomando a decisão Maurício final. não é candidato a sair, num primeiro momento. Eu acho que no primeiro momento não. Maurício não pela estrutura tática proposta pelo Abel. Ele é uma peça importante ali entre os dois, né? Vamos pensar dessa maneira, entre o Flaco e o Vitor Roque, então a peça do Maurício é importante. E o Arias jogando bem como tá, porque eu acho que o Paulo foi muito feliz quando ele falou assim, ele começou tateando, mas a gente tem que entender os contextos. A final do Campeonato Paulista contra o Grêmio Novo Horizontino foi um jogo em que choveu muito, um jogo pesado, um jogo truncado, um jogo amarrado, em que a bola não corria, e aí ele foi uma peça fundamental no meio de campo de segurar essa bola, de chamar a falta. Eu entendo que ele foi funcional pro elenco, pro grupo naquele momento. Nos outros jogos, eu acho que ele não estava cômodo em que posição ele estava jogando. Ele começava pela direita e caía pela esquerda. Diferente do jogo agora, eu acho que o Abel achou o lugar dele, que é o contrário. Ele começando na esquerda, sabendo que a posição... Mas não foi nem o Abel que achou o lugar. Ele que se encontrou. Você concorda, Paulo, com a Ana? E ele se encontrou na esquerda, podendo vir para a direita, mas que o lugar dele que ele é na sempre esquerda. fez. Sai o Alan Que é o que também ele no sempre primeiro fez. momento, Alex? O Paulo, você concorda Eu com a sempre Ana? falei isso. Sai Eu o sempre Alan. falei isso, sai o Alan. Até porque o trabalho que o Maurício faz, o Alan não faz. O John Arias não faz. Né? Então é um trabalho que no setor de meio campo ele volta para marcar, ele chega com força no ataque. É um jogador, hoje, para um treinador, é um jogador importantíssimo. Alex, você era defensor da saída do Maurício inicialmente, Sim. quando da chegada do Alan. Ele falou Alex, não Paulo. Desculpa. Sim. Obrigado, Paulo. Você mudou de ideia, o Abel, você vendo o time do Abel jogar, você mudou de ideia e concorda com a Ana e com o Paulo de que, nesse momento, um jogo decisivo, ele tendo o Vitor Roque, sai o Alan do time, ou você ainda insiste com a sua tese de Maurício, eu quero o Chico e o Miller também falando sobre o tema? Pois não, Do Alex? jeito que o Abel coloca o time em campo, taticamente, o Maurício tem que jogar. E aí ele tira o Alan porque não dá quando você coloca para escolher. Boa. Tá, obrigado. Quando você coloca para Tá bem, escolher tá bem hoje, entre né? Arias e Alan, aí não dá, né? Então você tira o Alan e deixa o Alan para entrar durante o jogo num momento mais agudo, numa necessidade de refrescar o time, como o Abel gosta de falar, né? Então é assim, o Vitor Roque é titular absoluto, volta. Agora eu estendo até essa pergunta, Garrafa, se você me permite. Claro. Quando o Paulinho tiver inteiro. Vamos
Quando né? tiver inteiro, não agora, não semana que vem. Faz um ano já. problemática. Quando vai mais estar um ano. inteiro, né? É um Então, assunto para a gente discutir ao longo Ele desse deve tempo. estar inteiro depois da Copa do Mundo, assim, fisicamente, porque ele vai ter O esse jogador tempo que pra fica um treinar. ano É. fora, eu acho que Vamos ver. para estar inteiro, ele pode estar inteiro clinicamente, mas tecnicamente... fisicamente é o problema. Mas, Garrafa, E o Palmeiras volta a investir no Danilo, volante que está no Botafogo, principalmente após a partida entre Palmeiras e Botafogo, que o Palmeiras ganhou, só que o Danilo jogou muito. Então o Palmeiras está no radar e quer a contratação do volante. Inclusive o Palmeiras pode até incluir algum jogador aí que o Botafogo queira para fechar com o Danilo no meio do ano. Vamos continuar o debate. Final do vídeo eu trago a classificação atualizada do Brasileirão. será que o Flaco volta? Então tem que ver isso. Bom, vamos O Flaco é vendido e ali quem vai ocupar o setor ali é o Paulinho. Deixa eu ouvir o Chico, então, para Paulo Sérgio, Ana e Alex sai realmente o Alan. Quero saber você aí em casa. Chico, atenção, vou repetir a pergunta. Não é sai Yuri Alberto e entra Pedro Raul. Não é essa a pergunta. É sai quem do time? Maurício, Arias, Alan. Quem sai para a entrada do Vitor Roque, o Tigrinho, Chico? Olha, eu tiro o Alan. Tiro o Alan pela juventude. Ele é muito jovem. Ele tem muito chão pela frente. Não que ele não tenha futebol. É como disse o Paulo Sérgio, ele é um jogador muito útil, como o treinador gosta, né? Sim. Que faz tudo que o treinador manda, né? E com muita categoria e muita habilidade. Só que atualmente ele perde espaço para os jogadores que têm mais cancha, que têm mais rodagem. E o Palmeiras disputando o Campeonato Brasileiro com possibilidade de ser campeão e disputando a Libertadores para ser campeão também, quer dizer, evidentemente é o penta, né? Da Libertadores, se o Palmeiras conseguir. Tetra. É o tetra da Libertadores, se o Palmeiras chegar lá. Quer dizer, então aí tem que tirar o Alan e colocar mais experiência. Para Chico Lang sai o Alan, eu quero para fechar aqui. Miller, quem o Abel, no seu entendimento, deve tirar quando for um jogo extremamente decisivo e tiver todos esses jogadores à disposição para a entrada do Vitor Roque? Em primeiro lugar, o melhor jogador do Palmeiras disparado é o Flaco Lopes. Opa! Eu já falo isso desde o... Verdade. Você já sabe disso. Desde o ano passado eu falo que o Flaco Lopes é o melhor jogador do Palmeiras. E outra coisa, quando entrar Flaco Lopes e Vitor Roque estiver bem, para mim joga o Alan. Sabe por quê? Porque o Maurício, ele faz praticamente a mesma função que o Arias faz, em termos defensivo, não ofensivo. Agora, a individualidade do Alan, nenhum desses nem Flaco Lopes, nem Vitor Roque, e tampouco Maurício e Arias, eles não têm, Arias não, esses três que eu falei, Vitor Roque, Flaco Lopes e Maurício, eles não têm a individualidade do Alan. Então por isso que eu acho, você viu ontem? Ontem jogou o Alan, Flaco Lopes e Maurício. É que o Vitor Roque não tinha condição por causa do tornozelo. Mas eu acredito que vai sair o Maurício e vai permanecer. Você tiraria o Maurício? Você acha que o Abel tira o Maurício? Eu tirava o Maurício. Você tiraria, tá bem claro. Mas você acha que o Abel vai tirar? Eu entendo que o Abel está pensando como a bancada. Eu acho que sai o Alan. Porque, como o jogador disse, o Alan não faz o que o Maurício faz. Mas o Maurício também não faz o que o Alan faz. Acho que o Alan na beirada, no caso, na ponta direita ali, o que ele moleque, cheio de gás, sangue no olho, ele vai e volta com uma facilidade tremenda. Enfim, é um Palmeiras com opções no banco. Isso é muito importante. E vocês se lembram, a semana passada, estava todo mundo muito empolgado, porque o São Paulo é líder. Eu falei, gente, o São Paulo não briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Tô falando isso por quê? Porque eu quero perseguir o São Paulo? Não, porque o São Paulo não tem elenco. O Corinthians não tem elenco, diferentemente de Palmeiras e Flamengo. São Paulo, se ajustar, vai brigar nas Copas. Corinthians, se ajustar, briga nas Copas. Para brasileiro, não tem elenco. Né? E por isso entendia que o São Paulo seria natural o São Paulo sair dessa liderança, perdeu os 2 últimos jogos, está a 3 pontos do líder. Mas a torcida São Paulina está pé da vida. Pé da vida. Ontem, depois do jogo, temos imagens, né? Temos imagens, torcida do São Paulo pichando os muros do estádio do Morumbi. Aí, ó. Fora Rui Costa. Acho que acabou a tinta ali. Fora Rui Costa, torcida se rebelando contra o diretor de São Paulo, que abriu aquela polêmica de arbitragem antes do clássico.
Tem mais ainda, né? Elenco de zão, né? Busão. Busão, não é busão, né? Ou seja, a torcida também foi em cima do elenco. A pergunta que eu faço para vocês, com a irritação da torcida do São Paulo. O Crespo tinha razão, São Paulo tem que se preocupar com os 45 pontos. Ah, não, é um pouco de exagero, mas também não tem que pensar na liderança. O São Paulo briga por quê na temporada, Ana Paula? São Paulo vai brigar para se manter, tentar lutar por Copa Libertadores, né? Não acho que brigue por título. A ideia é tentar brigar por uma classificação para entrar já direto na competição. Entendo que vai ter que utilizar essa janela de meio de ano para contratar, porque com o elenco que está, fica difícil chegar nessa meta. Para você, Miller? O São Paulo dificilmente ele briga pelo título do Campeonato Brasileiro, né? Já falei, Flamengo e Palmeiras, disparado, são os favoritos ao título brasileiro. O São Paulo tem que se contentar, como a Ana disse, em uma vaga na Libertadores, até porque atualmente é o vice-líder. Então, agora o desafio do São Paulo é esse. Vai ter competência para se segurar lá em cima? Acho difícil. O Crespo, o Alex Miller, foi até mal interpretado naquela declaração, talvez um pouco exagerada, dos 45 pontos, né? Talvez ele queira dizer, gente, nosso primeiro objetivo é os 45, depois a gente pode pensar na Libertadores. Talvez tenha faltado essa frase a ele, se é que ele pensava nisso. Mas título é um exagero, ou não? Acho que sim. No Campeonato Brasileiro é exagero. No Campeonato de mata-mata, aí as coisas podem acontecer, acabam sendo niveladas, porque um jogo ida e volta, numa contingência, você acaba definindo a situação. Mas num campeonato de regularidade como é o brasileiro, eu não vejo hoje nesse Campeonato Brasileiro mais do que 3 times com condições de levantar o título: Palmeiras, Flamengo e Fluminense. Se acontecer qualquer coisa diferente disso, para mim será uma grande surpresa. Paulo Sérgio, antes da sua opinião sobre o Crespo exagerou quando falou dos 45 pontos, São Paulo já não está mais na liderança. Perdeu os 2 últimos jogos. A torcida do Palmeiras, é claro, clássico, mexe com o torcedor e acho que aí é válido, né? Já teve nas redes sociais. O que nós temos aí de redes sociais? Já a torcida palmeirense, o próprio Palmeiras, provocando aí a equipe do São Paulo. Vamos lá. 6912, esse aí é o número de jogos? 12 jogos, é isso? 12 jogos, 6 Ou são vitórias 600 consecutivas. 6 vitórias consecutivas. 6 vitórias consecutivas. E o 9, Xará? O 9 eu não sei, mas enfim. 9 também não sei. O São Paulo está quantos jogos sem perder? O Palmeiras está quantos jogos sem perder? Do São Paulo? 12. 12 jogos, 8 vitórias e 4. E aí, postagem é do Palmeiras essa daí, né? Sem perder para o São Paulo, 878 dias, Paulo Sérgio. Meados de 2023. Durma com um barulho desse. Foi você que postou, Alex? Não foi. Não, acho que é do Palmeiras. É do Palmeiras. Me desculpe, Alex, vamos ser justos, mas eu achei que... Quando eu vi a mensagem, eu falei, o Alex Miller tá postando. Aí eu vi, não, você estava com seus filhos e tal, não foi você. Exato. Ô, Paulo, sobre a crise do São Paulo. É crise? É crise para pichar muro ou não? Não, eu não vejo dessa forma. Até porque é lógico que num clássico perder da forma que perdeu... vai mexer com os ânimos dos torcedores, né? Haja vista ao jogador, na semana passada você pediu para ele dar um sorriso, para ver como é que ele estava, né? Na câmera tal, o jogador deu aquele sorriso bonito, né? E hoje ele já não vou admitir no programa, o senhor querer aí do outro lado, porque daqui a pouco a gente vai falar do seu Corinthians, o senhor querer falar do jogador. Como é que é? Falou que semana passada o senhor estava muito sorridente, o senhor vai querer tirar a casquinha do nosso jogador, mas que estava sorridente. Ele não estava sorridente. Ele olhou para a câmera assim, deu aquele sorriso, pá. Aí hoje começou o programa, ele já levantou de novo. E quando ele levanta, cuidado, hein? Aí ele levantou e tal, mas eu não acho motivo de crise, não. Até porque o Roger está chegando agora, nós sabemos das críticas que vieram, da contratação. Mas eu sempre falei que o treinador é o seguinte, trouxe resultado para as críticas. Agora, o Crespo foi muito infeliz, né? Foi muito feliz nas colocações dele. Aí nós estávamos falando aqui inúmeras vezes que o São Paulo, sem o Lucas e sem o Calher, é muito difícil. É muito difícil. Sem esses 2 jogadores, o São Paulo sofre. Sofre ainda mais no setor de ataque, onde precisa de jogadores. Ô, Garrafa, o São Paulo está em crise desde quando o Casares foi afastado. O clube está em crise desde quando o presidente foi afastado. O cofre do clube está vazio. O São Paulo não tem grana para contratar grandes jogadores.
E aí, sabe qual é o erro da atual diretoria do presidente? É o seguinte, é manter Rui Costa no cargo. Acho que deve ter algum pacto, não é possível. Ninguém tira ele de lá. Entendeu? Gente que devia ter sido mandado embora já. Outra coisa, Garfa. O São Paulo, ele comete um grande erro. O jogador faz um golzinho aí, renova o contrato de 4 anos. Aí o jogador sabe o que ele faz? Ele se acomoda em cima do contrato. O elenco do São Paulo é um elenco envelhecido. Tem muito jogador, tem muito tempo no clube. E ganhando bem, né? Exato, e ganhando bem. Você acha que o jogador quer sair de São Paulo? Com contrato até 2050? Quer que o mundo acabe em Barrancos. Exatamente. Estão preocupados com isso? Essa história de contrato longo. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram a vitória do Palmeiras, vitória merecida, 1-0, o gol do John Arias, e o Palmeiras na liderança disparado, inclusive. Deixa eu trazer aqui a classificação do Brasileiro. Você vê aí o Palmeiras em primeiro lugar com 19 pontos, São Paulo e Fluminense tem 16, o Flamengo tem 14 com jogo a menos, pode chegar a 17, Bahia também 14, pode chegar a 17, Atlético Paranaense pode chegar a 16, Coritiba tem 13, Grêmio 11, Vasco 11, Vitória 10, Corinthians 10, Internacional 8, Atlético Mineiro 8, Bragantino 8, Chapecoense 7, Santos 7, Botafogo 6, Mirassol 6, Remo 6 e o Cruzeiro com 4 pontos, Cruzeiro na lanterna no Campeonato Brasileiro. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.